Quem aí já teve ideias, sonhos, ou coisas que fossem muito importantes para vocês, muito importante mesmo, mas que por algum motivo nunca saiu do papel? Quem teve alguma coisa? Todas as mãozinhas aí. Talvez aprender um novo idioma, mudar de país, construir uma casa. Nós temos vários sonhos, vários projetos, e a grande maioria deles vai ficando pelo caminho na nossa vida. E isso é uma coisa muito ruim, porque acaba juntando aquela ansiedade, até um certo remorso aí das coisas que a gente não fez, não é? Mas se a gente pudesse fechar os olhos por alguns segundos e imaginar como seria hoje se você tivesse concluído esses projetos, tivesse atingido seus objetivos, tivesse pegado aqueles sonhos e transformado eles em realidade, como é que você se sentiria hoje com essas coisas aí que estão na sua cabeça que você não realizou? Você provavelmente se sentiria muito mais realizado, mais feliz, mais empoderado. E é disso que se trata a gestão de projetos, e a gestão de projetos na nossa vida pessoal. Infelizmente, ainda muita gente enxerga a gestão de projetos e outros temas como sendo apenas corporativos, de a gente planejar mega projetos nas empresas, nos países, enfim. E no final das contas, essas mesmas ferramentas que transformam empresas, que transformam até o mundo através de produtos, de tecnologia, de projetos complexos, são as mesmas ferramentas que permitem nós transformarmos nossos sonhos em realidade, tirar essas ideias do papel. Porque é um método estruturado, uma maneira organizada de a gente poder fazer as coisas acontecer, se assim podemos chamar também. E não se trata, quando a gente fala de gestão de projetos pessoais, de tornar a sua vida muito rígida, burocrática, engessada. Muita gente tem medo de planejar, porque acha que vai ser obrigado a seguir o plano também, sendo que as boas práticas de planejamento, na verdade, nos mostram que nós temos um caminho, vamos identificar riscos, comunicações, e que nós podemos e devemos fazer as adaptações ao longo do tempo. Mas que quando nós não temos um plano, a gente acaba não conseguindo realizar coisa nenhuma. E essas coisas vão ficando pelo caminho. E um grande desafio que todos nós temos é a procrastinação, não é? Definitivamente aí. Vocês procrastinam? Tem alguém aí que procrastina? Sim. Gostam de procrastinar? Não. Não gostamos, no final das contas, né? Porque quando a gente fala de procrastinar, às vezes a gente fica até contando a história aí na nossa cabeça de uma maneira diferente, mas você não está só adiando uma tarefa importante. Você está adiando seus sonhos, adiando a sua própria vida, quando a gente está procrastinando. E muita gente busca diversas ferramentas de disciplina, de produtividade, para poder lidar com a procrastinação, sendo que, na verdade, a gente está fazendo isso muito errado na maioria das vezes, né? Nota o que eu vou dizer para você. A procrastinação não é um problema de motivação. Porque motivação é uma coisa que você pode ter ou não ter. Não é um problema de motivação. E se você lembrar a pergunta lá do início, você já tinha coisas que você quer muito realizar, não tem? Você está muito motivado para elas, tem um desejo de fazer aquelas coisas, né? A procrastinação é uma falta de organização e de método. Porque a gente pega algo muito grande, que está distante, ali 1 ano à frente, 6 meses à frente, talvez 2 anos à frente, e a gente fica com aquela paralisia de não saber por onde que a gente vai começar e como que a gente vai organizar esse negócio, no final das contas. E aí que entra a gestão de projetos. Eu vou explicar para vocês como é que a gente pode aplicar isso. E que muitas pessoas já aplicam no seu dia a dia. Inclusive, nos países desenvolvidos, a gestão de projetos faz parte do ensino infantil, das criancinhas, K-12, faz parte do ensino médio e faz parte do ensino de jovens. Nos Estados Unidos, já há mais de 2 décadas, a gente tem modelos chamados de habilidades de gestão para as crianças, para os jovens, que permitem a eles criarem esses planejamentos e organizarem e realizarem coisas que talvez eles nem pudessem conceber, muitas vezes, que são muito distantes ali como objetivos. E nós podemos fazer essa mesma coisa, e vamos fazer essas mesmas coisas juntos aqui, ao longo dessa apresentação. Mas antes eu queria contar uma história de uma pessoa que começou a utilizar essa gestão de projetos no seu dia a dia, e que pôde transformar alguns dos seus sonhos em realidade, talvez sonhos parecidos com o nosso. A Olivia, ela era uma administradora
e sempre teve uma paixão muito grande por culinária, fez cursos de cozinha, né, para ser chefe de cozinha, e ela queria abrir um restaurante. Já há mais de 7 anos ela queria abrir um restaurante, fica sempre o amanhã, o depois de amanhã, aquela ansiedade vai chegando, o estresse, a gente já não sabe mais nem se quer fazer aquilo, de tão distante que é esse negócio, né? Mas a Olivia, ela teve muita sorte, porque ela conheceu o Agenor, que acabaram se apaixonando, namorando, e o Agenor, ele era muito organizadinho de planejamento. Ele era um aluno de MBA de projetos, e coincidentemente vários dos alunos de MBA de gestão de projetos montam seus próprios negócios, ou fazem o plano para mudar de país, enfim, aquelas mudanças de vida que a gente muitas vezes não consegue organizar em pedacinhos aí e fazê-las acontecer. E eles conheceram e passaram um tempo namorando, né, se apaixonaram e aí decidiram se casar. E quando decide se casar, vocês aí, quem já casou, sabe que é uma coisa bem complexa, né? Planejar o casamento, todas as coisas que a gente tem que fazer. E ao longo desse processo, enquanto eles estavam fazendo esse planejamento, a Olivia sentiu essa ansiedade muito grande de ter várias atividades e não ter uma organização para isso. Chegou um momento que ela pensou até mesmo em cancelar o casamento, não fazer mais o casamento, de tantas coisas que tinha que tomar conta, né? Buffet, convites, uma série de coisas. Imagina só, talvez você adiar, procrastinar, deixa para o ano que vem, mais 6 meses para a gente planejar, ou quem sabe nunca realizar esse projeto, talvez um dos mais importantes da sua vida, que foi o casamento dela, por falta de organização e de método. Não por falta de motivação, por falta de organização e de método. E o Agenor virou para ela e falou, meu bem, deixa que eu vou cuidar dessa coisa. Então eu vou organizar o casamento, vou montar aí cronogramas, todas as coisas que a gente precisa. E assim ele fez, e ela acompanhou esse planejamento, vendo ele fazer as coisas. E no dia do casamento tudo correu perfeitamente. Convidados satisfeitos, ela satisfeita, né, todos. E foi quando ela percebeu que por mais que a gente possa falar sobre a gestão, por mais que a gente possa dizer que ela é importante, se você não praticar e não ver aqueles resultados, fica sempre algo muito distante da sua realidade, não é? E logo na lua de mel, quando ela viu que tudo funcionou, ela teve esse insight, lembrou novamente daquele sonho que estava dentro dela há muito tempo, sem ser realizado, e aí falou, poxa, Agenor, você vai agora me ajudar a criar o meu restaurante, já que a gente tem um método e funcionou e estamos organizando aqui, você vai me ajudar a planejar esse meu restaurante. E tudo começa com a definição de um objetivo. Na gestão de projetos, a gente tem no início do projeto, que é chamado de termo de abertura, em que a gente coloca esse objetivo de uma forma clara, específica, mensurável para eu acompanhar o progresso, e sempre tem uma data, que é o que a gente chama de objetivo SMART. E eles definiram que iriam abrir um restaurante japonês numa determinada cidade nos próximos 2 anos. Quando a gente coloca essa data e um objetivo lá à frente, o próximo passo é a gente fazer o detalhamento. E aí que entra um conjunto de técnicas que não são complexas, que basicamente a gente vai subdividir aquele objetivo distante em várias entregas menores e vamos organizar essas entregas nos meses, semanas, dias, para que a gente possa acompanhar isso. Que é o que nós chamamos de um cronograma. Nada mais é do que um calendário para a sua execução do projeto. Essas 3 ferramentas, um objetivo e a aprovação inicial do projeto, as entregas necessárias para isso, e o nosso cronograma e a sequência de tarefas ajudam você em 80% da execução do seu projeto. A partir daí, eles puderam definir os requisitos, os recursos, as pessoas, os materiais, e 2 anos depois, estavam eles lá, mais uma vez muito felizes, executando aquele projeto, abrindo e inaugurando o seu restaurante. Quando eu penso nessas histórias de projetos pessoais, de alunos meus do MBA, por exemplo, enfim, de pessoas que aplicam isso nas suas vidas, até mesmo pessoas que não têm as mesmas oportunidades, muitas vezes, que estão em condições ali de não terem acesso econômico, educação, entre outros, mas conseguem, através da gestão de projetos, também ensinada por ONGs aqui no Brasil e no mundo, conseguir transformar suas vidas. Eu fico profundamente emocionado com essas histórias.
muito mais do que os projetos que a gente faz nas empresas. Eu já trabalho em projetos, grandes projetos aí com as empresas há mais de 20 anos, projetos do Brasil e do mundo, projetos internacionais de literalmente bilhões de dólares, mas que as empresas, quando executam aquilo, elas nada mais estão fazendo do que avançar na sua estratégia, já possuindo todas aquelas ferramentas, aquele monte de coisas sofisticadas que a gente está acostumado nas organizações. Enquanto depois a gente volta nas escolas, nas palestras como estamos aqui, e a gente observa um grande número de pessoas, todos nós aqui talvez, com alguma coisa que está aí em você, que você está procrastinando, né? Um sonho que você tem, uma viagem, construção de sua casa, enfim, qualquer uma dessas coisas por falta das ferramentas que também estão acessíveis a todos nós. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, você já tem pelo menos parte dessas ferramentas no que eu expliquei, e agora você pode continuar essa sua jornada procurando mais sobre isso. Tem vários livros de gestão de projetos voltado para aspectos pessoais, até muitos vídeos, outros TED Talks falando sobre a gestão de projetos pessoais. E para que você possa fazer isso, eu vou recapitular quais são os nossos elementos principais. Tudo começa com o nosso objetivo do projeto. E agora é o momento de você estar ouvindo aqui e pensar no seu objetivo. Eu quero ser fluente em espanhol daqui a 6 meses. Quero construir uma casa na praia daqui a 2 anos. Quero abrir o meu restaurante. Seja lá o que você tiver, mas que ele seja o mais específico e detalhado possível. Que ele tenha uma forma de ser mensurável o seu progresso e que você já tenha uma data em mente. A partir disso, a próxima coisa, entregas menores. Então a gente pega aquele grande objetivo como se fosse um quebra-cabeças, vamos pegando todas as pecinhas necessárias para a gente poder chegar lá. Outras pessoas vão poder te ajudar nesse planejamento, especialistas. Você pode consultar fornecedores para construir o seu restaurante, por exemplo. E a partir daí, você vai montar o nosso calendário ou cronograma do projeto. Todas essas entregas agora numa sequência que você vai poder acompanhar. Muito mais do que somente a disciplina e a rotina, nós temos aqui estratégia, organização e execução. É por isso que a gestão de projetos pessoais ela é tão mais poderosa do que simplesmente a gente ter uma rotina para tentar lidar com a procrastinação. Porque na rotina, às vezes, a gente pode estar fazendo as mesmas coisas, mas não estamos progredindo em direção a um objetivo. A gente fala muito de disciplina e de rotina e vejamos as pessoas, né, nas redes sociais ali que acordam cedo, correm 10 quilômetros e fazem todas as suas tarefas. Mas se não existir aquele objetivo inicial e não existir um encadeamento do que vai ser organizado, você pode fazer a mesma coisa todos os dias e nunca ficar bom naquilo. Se eu correr 10 quilômetros todos os dias, será que eu vou ser um campeão olímpico? Vou vencer uma maratona, por exemplo? Provavelmente não. É por isso que a disciplina, embora muito importante, ela é um dos componentes dentro dessa gestão de projetos pessoais, que exige você saber onde você quer chegar, os pedaços e esse planejamento. E eu espero que você possa compartilhar isso também com outras pessoas que muitas vezes estão da mesma maneira com seus sonhos, suas ideias, enfim, tantas coisas que a gente quer executar aqui e que muitas vezes a gente não executa, só faz a tarefa da semana, porque essa é mais fácil da gente ver. Não planejamos as coisas 2 anos à frente, 1 ano à frente. Se você quer ser aprovado em um concurso, por exemplo, você pode usar a gestão de projetos para isso. E tantas outras coisas que poderiam estar fazendo a diferença entre a gente continuar guardando uma coleção de sonhos não executados e aquela ansiedade, aquele remorso de não fazer essas coisas, ou a gente realmente conseguir colocar eles no papel de uma maneira estruturada e formal, e a gente conseguir progredir e chegar no final com os nossos sonhos muito mais realizados através da gestão de projetos. É isso aí. Espero que vocês apliquem e muito obrigado a todos.